Deus tem planos e promessas para todos nós, mas antes da promessa se cumprir, antes do plano se concretizar, existem as perseguições, as lutas e as rejeições. E isso também aconteceu com José. A Bíblia conta que José era o filho amado de Jacó. José era o filho da velhice de Jacó. A Raquel, esposa de Jacó, não podia ter filhos, mas já na sua velhice, o Senhor abriu a madre de Raquel e ela teve José, meus irmãos, já na velhice. Então, como Jacó já estava idoso, chegou ali uma criança, ele se apegou, porque ele não estava mais com aquele vigor todo trabalhando fora. Então chegou José na sua velhice. Logicamente que Jacó se afeiçoou bastante com José. E isso, meus irmãos, acendeu a inveja, ódio e ira dos seus outros irmãos, que não olhavam José de uma forma pacífica. Estaremos começando hoje a história de José. E eu oro para que Deus desde já fale ao seu coração, porque a história de José é como a nossa história, irmãos. Temos promessas, mas na caminhada existem as perseguições, existem as rejeições, não é verdade? Na sua caminhada, você já passou por isso? Por rejeição? Já foi mal interpretado? Já foi mal interpretada? Nessa sua caminhada, isso acontece. Então, a história de José é para você, que muitas vezes se doou tanto por sua família, amou tanto, e só teve em contrapartida rejeição, pessoas que não souberam enxergar o seu valor, pessoas que não te retribuíram com amor, nem com consideração, pessoas ingratas. E isso aconteceu com José. Então Deus vai falar com você nesta série de 10 devocionais, onde estaremos começando hoje. Então fique aí, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. E não se esquece, deixa aí o seu joinha, porque quando você faz isso, a plataforma aqui entende que você gostou desse conteúdo e encaminha para mais pessoas. E hoje estamos no devocional de número 1 dessa série. Não perca nenhum devocional, porque eu creio que a sua vida vai ser edificada. Temos muito a aprender com a história de José. Então, coloque em seu coração o propósito de estar acompanhando esta série, porque a sua vida será edificada. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Passou o dia na bênção, na presença de Deus? Estou feliz, porque você chegou para mais um devocional. E estamos começando hoje a história de José. Vamos aprender muito com a vida de José. Com certeza, Deus vai falar com você. Escreve aqui, fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. E para você que chegou aqui agora, quero dizer que você não chegou aqui em vão, tá? Deus tem uma palavra para você e tem propósito para todas as coisas. Então coloque em seu coração o propósito de estar aqui acompanhando os devocionais. Estamos em um propósito lá no Instagram, onde passamos o dia buscando o Senhor com oração pela manhã, palavra do Senhor à tarde, devocional à noite e logo mais temos oração a cada dia. Oramos por uma área de nossas vidas. Venha, você vai se aproximar de Deus, você vai ter mais intimidade e comunhão com Ele. E Ele está chamando por você, Ele está te esperando. Então, fique comigo neste trabalho, vamos caminhar juntos. Você não precisa caminhar sozinho, não precisa caminhar sozinha. Deus tem planos para você. A história de José começa aqui no capítulo 37 do livro de Gênesis. E no versículo 2 diz: estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Então José tinha aqui 17 anos. E no versículo 3 diz: e Israel, Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos. Olha, irmãos, Jacó amava mais a José, no sentido de ter mais afeição, mais apego. Por quê? Porque era filho da sua velhice. E com isso, ele fez uma túnica de várias cores para José.
Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-se e não podiam falar com José pacificamente. Eles não falavam com José de forma amigável. Observem que os irmãos de José tinham um sentimento contra ele, mas José até então nunca havia feito nada. Ele apenas era amado pelo seu pai, porque era filho da velhice. Irmãos, e quantas vezes em nossa vida também nós não praticamos nada contra ninguém, especificamente contra aquela pessoa, mas do nada surgem sentimentos, o inimigo planta sentimentos de inveja, de raiva, de disputa, perseguição, só pelo fato de você ser quem é, pelo seu jeito, pelo seu sorriso, pela promessa que Deus tem na sua vida. Já aconteceu isso com você? Me fala aqui, já aconteceu? Sabia que aconteceu isso comigo há muitos anos atrás? E Deus usou um profeta para falar comigo. Porque eu sempre fui uma pessoa, irmãos, muito simples. Eu nunca fui de andar na moda, nunca fui aquela pessoa patricinha, sabe? Toda cheia de flu-flu-flu. Sempre fui muito simples. O meu pai sempre foi uma pessoa simples, meu pai um pedreiro. Nunca pude me vestir com roupas caras, sapatos caros. Mas mesmo assim, meu cabelo também, né? Nunca foi bem tratado. E mesmo assim, algumas pessoas se levantavam com inveja de mim. E eu ficava me perguntando, meu Deus, inveja de quê? Eu não tenho carro, não tenho roupa bonita, eu era novinha, né? Até que um dia Deus usou um profeta para falar comigo e me respondeu essa pergunta. E ele disse, olha, Deus manda te dizer que tem pessoas que têm inveja até do seu sorriso. Irmãos, até do sorriso. E aquilo para mim foi impactante, aquilo para mim foi uma surpresa. Porque eu nem sabia, irmãos, que alguém podia ter inveja, sentir um sentimento ruim do sorriso de alguém. E aquilo foi um alerta para mim. E eu estou trazendo aqui, compartilhando com você, porque da mesma forma que eu não dei nenhum tipo de razão, nenhuma maldade para alguém se levantar com inveja, assim também José, ele não fez nada. Ele só tinha uma promessa e era amado pelo seu pai, por ser o filho da velhice. E os irmãos se enfureceram contra ele. Aonde era para José ser amado, ser acolhido, ser protegido, José foi rejeitado. Olha que forte o que diz aqui, né? Aborreceram-se e não podiam falar com ele pacificamente. Não falavam com José de forma amigável. E como se não bastasse, irmãos, o pai de José, Jacó, faz uma túnica para ele. Olha aqui, ó, no versículo 3. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Ah, meus irmãos, diante dessa túnica aí, os irmãos quase morreram de José. Eles tinham ódio não da túnica em si, mas do que a túnica representava. Porque você dá uma túnica para alguém de várias cores, é você considerar aquela pessoa, dar até autoridade para ela. E os irmãos de José não suportavam essa ideia. Mais uma vez, José não pediu a túnica. Não foi José que se fez uma túnica para colocar nele, para se achar. Não, foi um presente de seu pai Jacó. Oh, glória! E quantas vezes, ovelhinha, Deus nos presenteia com algo. Deus nos presenteia com uma bênção. E até mesmo os irmãos, quem era para estar com você, aplaudindo, glorificando, se levanta contra você. A túnica aqui é como se fosse um favor de Deus, como se fosse um presente. E a nossa caminhada, passamos por isso, assim como José. Talvez, eu não sei qual é a sua túnica, eu não sei qual é o seu talento, eu não sei qual é o seu presente. Ah, mas com certeza levantam-se irmãos, levantam-se pessoas para te entristecer, para te perseguir. E talvez você possa falar igual eu falei lá no início: Deus, eu não sou bonita, não me visto bem, não tenho joias, não ando igual Patricinha. Por que tanta inveja assim? E olha, irmãos, porque do seu sorriso. E talvez você, ovelhinha, tenha um talento,
Você tem algo que o Senhor te deu, tem uma promessa, oh glória! Deus tem uma promessa para você, Ele tem um plano para você, e o inimigo sabe disso, e o inimigo vai levantar pessoas para te perseguir, para tentar fazer com que a promessa não se cumpra, para fazer você parar, para fazer você desistir. Mas você precisa seguir adiante. E lembre-se que a sua luta não é contra A, B ou C. A sua luta é espiritual. Nós vamos ver no decorrer da história de José que ele soube separar muito bem isso, tá, irmãos? José não odiou os irmãos, não mandou matar os irmãos. Olha que lição profunda nós vamos aprender no decorrer desta série de devocionais. E aqui, irmãos, no versículo 5, diz assim: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. José teve um sonho e inventou, irmãos, de contar para os seus irmãos. Os seus irmãos ficaram ainda mais nervosos com ele. Quantas vezes temos sonhos, não é verdade? E não podemos, irmãos, compartilhar, porque vão zombar, vão falar, até parece que você vai conseguir, até parece que você vai dar conta. Não vão aplaudir, não vão orar por você. Pelo contrário, vão jogar água naquele sonho, vão tentar afogar aquele seu sonho. E isso aconteceu com José. E olha o que diz aqui, irmãos, no versículo 11. Estamos em Gênesis capítulo 37, tá? Agora versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Os irmãos de José o invejavam, tinham inveja dele. Não consideraram o sonho, mas Jacó guardou aquele sonho no coração. E seus irmãos, nem aí para o sonho de José, nem aí para nada. Pelo contrário, só sentimento maligno, só sentimentos ruins. Ah, meus irmãos, o inimigo continua o mesmo. Você acha que o inimigo mudou do tempo de Jacó, de José para cá? O inimigo não mudou, ele continua lançando sentimentos de inveja, de raiva, de competição no coração das pessoas para impedir o plano de Deus. Ele continua, só, irmãos, que ele não tem como impedir o que Deus tem para nossas vidas. O inimigo, quando você fica na posição, quando você fica na presença do Senhor, o inimigo não pode impedir o cumprimento da promessa. E o que vem contra você apenas te leva para o centro da vontade de Deus, para onde Deus quer te colocar. Impedir, não impede, vai te levar, porque maior é o que está conosco. Escreve aqui: maior é o que está comigo, maior é o que está comigo. Sim, ovelhinha, Deus é maior, oh glória! Aí você pensa o quanto que José sofreu, estando também no seio da sua família. Quantas indiretas, imagina um monte de irmão zoando, né? José, humilhando José, desconsiderando, desprezando e perseguindo José. Ele não foi rejeitado pelo estranho. José não foi rejeitado por um desconhecido. Ele foi rejeitado pelo seu irmão, por aqueles que comiam na mesma mesa. Ele foi rejeitado, irmãos, por sua casa. E quantas vezes isso não acontece conosco, no meio da nossa família e até mesmo no meio da nossa igreja. Os irmãos que eram para te abraçar, que eram para te apoiar, que eram para estar juntos com você, são esses irmãos que estão te desprezando, fazendo vista grossa, não demonstrando amor. Mas é mistério que tudo isso aconteça. Mas a promessa do Senhor vai se cumprir. Os irmãos de José querendo ou não, sua família querendo ou não, os irmãos de igreja querendo ou não, vai se cumprir, porque Deus é fiel. Não importa o que venha acontecer, as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida, mas você precisa ser como José.
seja fiel também. Sabe por quê? Porque Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, tá? Então, já José tinha compromisso com Deus. Nós vamos ver nessa série. E Deus tinha compromisso com José também. Oh, glória! Aqui em Salmos 27, verso 10 diz: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Pode uma mãe se esquecer do seu filho, pode um pai abandonar, mas o Senhor jamais. O Senhor não abandona os seus. Aleluia! A rejeição dos irmãos de José não cancelou o plano que Deus tinha com ele. E na sua vida também, Deus tem planos. Eu não sei pelo que você já passou, mas eu quero dizer que Deus é fiel. A promessa ainda está de pé. Só é necessário você se posicionar e ficar em posição, porque Deus vai cumprir na sua vida, assim como cumpriu na vida de José. Amém? Oi, irmãos, que início de devocional maravilhoso, né? Amanhã vamos continuar a falar. E eu te espero aqui. Você conseguiu entender o devocional de hoje? Me fala se você entendeu, se você vai voltar amanhã. E eu oro para que Deus fale ao seu coração e para que você venha caminhar conosco nesta jornada rumo ao céu. Vamos orar? Oh Deus, muito obrigada por sua palavra. Obrigada, Senhor, pela história do teu servo José. Fale conosco, Senhor, a cada dia e visite esta ovelhinha, este irmão, esta irmã que está aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra. Eu não sei o que ela passou em sua vida, eu não sei das lutas que ela enfrentou. Mas, Senhor, renove as forças dela, ajude para que ela venha se levantar e se posicionar e cumpra na vida dela todos os planos que o Senhor tem, todos os seus sonhos, cumpra. Abençoe a casa dela, abençoe a família, livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Te amo, ovelhinha, que bênção de devocional. Glória a Deus, fique na paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser.